E aqui vem um momento bem interessante, né? Que é Web Frameworks. Então, Web Framework seria como se fosse ferramentas. Então, Web Framework seria ferramentas web. Ou seja, se lá em cima a gente viu, né, sobre o JavaScript. Se você decidiu aqui trabalhar com web, ou se você gosta dessa parte web, essa parte mobile também de aplicativos, né, criar aplicações para outras pessoas aí utilizarem, JavaScript, HTML, CSS são as tecnologias. Você também tem ferramentas aqui para você otimizar o seu dia a dia com essas tecnologias. E essas ferramentas é justamente essa parte aqui de baixo, que é de Web Frameworks. Então, se você não sabia o que era Web Frameworks, tecnologias e ferramentas, o que é isso tudo, né? Basicamente, Web Frameworks seriam as ferramentas para você usar aqui melhor as tecnologias. Vamos pensar assim, quando você tem lá o JavaScript, o HTML, CSS, seria você ter uma ferramenta manual aí para você ir lá, vamos supor, que a gente queira desparafusar um parafuso. O HTML, CSS, JavaScript seria você ter aquela chave de fenda manual. Agora, quando você vem para Web Frameworks, seria você aprender a utilizar uma parafusadeira para você tirar aquele parafuso ao invés de utilizar a sua própria ferramenta. Então, é uma forma que o mercado cobra muito. Geralmente, para você estudar programação, estudar principalmente essa parte web, você precisa vir aqui aprender HTML, CSS e JavaScript, e depois vir aqui embaixo e aprender também essa parte de Web Frameworks, tá bom? Então, é para isso que serve aqui essa parte de Web Frameworks, tá? Então, nessa área de Web Frameworks, a gente tem aqui, nesse ano de 2022, o Node.js. Então, o Node.js foi parar aqui embaixo no Frameworks. Ele não está mais nas linguagens de programação. E Node.js seria justamente usar o JavaScript. Então, para você ver o tamanho, a força aqui do JavaScript, né? Node.js é uma forma de usar o JavaScript no back-end, que seria a parte do servidor. React.js seria uma forma de usar o JavaScript, HTML e CSS de uma maneira mais otimizada aqui para a parte visual do site. Então, você consegue também criar aplicativos usando o React, só que dessa vez não React.js, e sim React Native. jQuery seria uma ferramenta também de JavaScript. Express, uma ferramenta de JavaScript também, junto com o Node.js. Angular, uma ferramenta de JavaScript. Vue.js, uma ferramenta de JavaScript também. Então, aqui de cima, essas ferramentas todas aqui, 1, 2, 3, 6 ferramentas aqui em cima, são todas focadas no JavaScript. Então, por isso que trabalhar com parte web sem aprender JavaScript é quase impossível, beira impossível, porque é muito, muito forte aqui a presença do JavaScript nessa parte de Web Frameworks, na parte web no geral, né? Então, vou falar para vocês um pouquinho mais sobre esses frameworks aqui em cima, que são os principais. O Node.js, como eu falei, ele é uma forma de você usar o JavaScript lá no back-end. O que é back-end? Seria a parte do servidor de uma aplicação, a parte que processa os dados, a parte que faz a questão de segurança, que conecta os usuários ao banco de dados. Então, Node.js é uma forma de você usar o JavaScript ali na parte do back-end, na parte do servidor. E aí, depois o segundo aqui, o React.js, como eu falei, é uma ferramenta para você usar o HTML, CSS e JavaScript de uma forma mais otimizada e mais profissional. É muito requisitado pelo mercado, por isso também que está aqui na segunda posição. jQuery, ela era uma forma de você usar o JavaScript de uma forma um pouco melhor aqui nessa parte visual, nessa parte que a gente chama de front-end. Hoje em dia, já está perdendo muita força. Hoje em dia, praticamente ninguém cria mais sites usando jQuery. É mais, assim, os resquícios que dos projetos que a gente tinha no passado. Então, por isso que você vê que aqui no ano de 2021, ele tinha 34,42%. Nesse ano já está com 28,57%. Não compensa mais você aprender jQuery atualmente. Para você otimizar aí, obviamente, né, as suas vagas, para você otimizar seu caminho rumo ao mercado de trabalho. Não compensa você aprender, você gastar seu tempo estudando jQuery mais. Só se você tiver um caso muito específico aí de alguma empresa que pede, e aí você estuda para você conseguir performar nessa empresa, né? Mas no geral, para quem está começando, não é indicado você aprender mais jQuery, porque já está caindo bastante em desuso. Aqui a gente vê também que o React.js tinha 40%, agora está 42%, então teve um aumento até considerável aí. E aqui a gente tem no quarto lugar o Express. O Express é uma ferramenta para você trabalhar com o JavaScript lá dentro do Node.js. Então ele caminha junto com o Node.js aí. E eu não estou aqui 23%, 22,99%, basicamente a mesma coisa, né? Não subiu nem desceu basicamente do ano passado para esse ano. É uma ferramenta aí muito útil, também muito boa. Depois a gente tem o Angular aqui com 20,39%. E aqui ano passado estava com 22%. Teve uma queda até acentuada, né, de 2%, pouco mais que 2% aí,
Eu não me preocuparia tanto ainda, mas é uma queda bem acentuada aí de pessoas que usavam Angular em 2021 e não usam mais em 2022. O Vue se manteve igual, né? Praticamente igual, 18.97 aqui, 18.32 nesse ano atual, caiu um pouquinho, mas pouca coisa. O React, então, que foi o único que cresceu aqui, né? Cresceu em mais de 2%. Então, o React realmente é uma ferramenta que está crescendo demais aí no mercado, né? E aqui, talvez algumas pessoas tenham essa dúvida. A gente consegue ver aqui o Angular, e aqui embaixo, ó, cadê? Aqui embaixo, o Angular.js. O Angular.js, ele é uma ferramenta, ele é o Angular na versão inicial. O Angular, então, ele tem duas versões, quer dizer, tem várias versões, mas ele teve a primeira versão dele, que era chamado de AngularJS, e a partir da segunda versão passou a se chamar apenas Angular, porque mudou muita coisa. Então, da segunda em diante, é só o Angular. E por isso que essa versão, que é só o Angular, ele é muito utilizado para o mercado. O Angular.js, que é a versão lá inicial, ele não é mais tão utilizado assim, tá? E aqui a gente consegue ver também o Next.js. O que é o Next.js? Next.js é uma forma diferente também de usar o React.js. Então é como se fosse o React.js aqui, de uma forma um pouco diferente. Ano passado não aparecia nada aqui de Next.js, esse ano já aparece com 13%. Então já é uma quantidade até significativa para uma ferramenta que está começando a entrar no mercado há pouco tempo já, né? Não tem tanto tempo assim de Next.js. Então, essas são as ferramentas aí, as ferramentas para você trabalhar com a parte web.